A política é algo muito importante em nossas vidas, mas a política é um jogo difícil e nós precisamos aprender a jogar este jogo. Eu vou mostrar para você a dificuldade deste jogo, mas é um jogo que tem que ser jogado da melhor forma possível, porque é este jogo que vai fazer com que nós tenhamos momentos bons e momentos ruins. E este jogo tem que ser jogado por todos nós, os brasileiros. Eu vou trazer para você o que está acontecendo com Bolsonaro e o seu candidato. Como nós sabemos, domingo agora, nós vamos ter a eleição do segundo turno às prefeituras das cidades. Em algumas, nós temos candidatos. Em outras, nós não temos, como a cidade de São Paulo. Mas nós temos o candidato de Bolsonaro, que é o atual prefeito Ricardo Nunes. Nós também tínhamos Pablo Marçal, que era um candidato de direita e cristão. Mas ele não teve o apoio nem de Bolsonaro e nem de um grande líder evangélico. É sobre isto que nós vamos falar. Só que antes eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Visão Cristã. Não se esqueça, ao se inscrever, deixar o sininho em todas para quando eu enviar o vídeo, o YouTube o notifica. Não se esqueça também de deixar o seu comentário é muito importante e o seu like também. Nós vamos tratar deste assunto. Nós vimos o que aconteceu no primeiro turno da eleição à prefeitura da cidade de São Paulo. Nós vimos que o candidato raiz era Ricardo Salles, que era o candidato de Bolsonaro. Mas o presidente do partido não apoiou Ricardo Salles. Segundo foi trazido para nós, que eles fizeram uma pesquisa e Salles não se saiu bem na pesquisa, dando a entender que ele não teria chance à prefeitura da cidade de São Paulo. Mas a pergunta é, quem estaria apoiando Ricardo Salles não seria Bolsonaro? Não é o apoio de Bolsonaro que faz com que os candidatos cresçam nas pesquisas? E isso trouxe uma confusão. É o jogo que nós não estamos entendendo. Mas vamos entender um pouco mais a dificuldade deste jogo. Bolsonaro agora ele teve que apoiar um candidato, que é o atual prefeito da cidade de São Paulo, que é Ricardo Nunes. Mas Bolsonaro estava assim meio entristecido, porque o candidato dele era Ricardo Salles. Mas conversando, ele e o presidente, eles ali resolveram que Bolsonaro ia dar apoio ao candidato a qual o presidente do partido estava apoiando, se Bolsonaro indicasse o vice. Aí Bolsonaro indicou o vice, que é Melo Araújo. Pois bem, isto aconteceu. Só que surgiu Pablo Marçal, um candidato de direita, um candidato cristão, que trouxe uma grande confusão neste meio. E Pablo Marçal, ele demonstrou que, se Bolsonaro estivesse apoiado Salles teria uma grande chance de chegar à prefeitura, porque Pablo Marçal, ele faltou por volta de 50 mil votos para ir para o segundo turno. Mas o que aconteceu que Pablo Marçal não chegou ao segundo turno? Um grande líder evangélico entrou no impasse com Pablo Marçal. Pablo Marçal demonstrou uma pessoa que tem uma fala um pouco forte. Houve muitas coisas. Pablo Marçal sofreu até agressão. Mas este grande líder evangélico, ele foi contra a candidatura de Pablo Marçal. E isto, acredito, que trouxe uma maior confusão na cabeça dos eleitores cristãos.
E acreditamos que isto fez com que Pablo Marçal não chegasse nem no segundo turno, porque acredito eu, e muitos podem também observar, que se Pablo Marçal ele tivesse tido o apoio de Bolsonaro, ele ganharia no primeiro turno, mas não tinha o apoio de Bolsonaro. Pelo contrário, Bolsonaro não estava muito feliz de apoiar Ricardo Nunes, mas também o Bolsonaro demonstrou que ele não estava feliz com a candidatura de Pablo Marçal. Como nós sabemos, Pablo Marçal ele não tinha condição financeira para a sua campanha, porque era proibido que ele pegasse os recursos próprios. Então ele teve que fazer a campanha com a ajuda. E a ajuda fez com que ele fosse indo e continuando a sua candidatura. Até que chegou o momento que ele, precisando de dinheiro, ele propôs que, se alguns candidatos viessem até ele para que ele apoiasse, ele falou que ele precisaria de um valor. E isto chegou até Bolsonaro. E Bolsonaro disse que ele faria o mesmo, mas ele não cobraria nada como um candidato, dando a entender que ele estava falando contra Pablo Marçal. E foi notório que Bolsonaro não estava apoiando Pablo Marçal, mas também não estava demonstrando que ele estava apoiando Ricardo Nunes. Mas ficou isto acontecido. E Pablo Marçal não foi para o segundo turno, ficando agora o candidato de Bolsonaro. Como eu disse, no primeiro turno, ele não demonstrou este apoio. Mas agora, no segundo turno, ele está demonstrando este apoio. Veja. Sabemos que as abstenções são muito grandes, às vezes voto nulo também, mas devemos participar. E até às 17 horas de domingo, trabalhar. Por convicção, por entendimento, que o melhor para São Paulo é a continuidade do Ricardo Nunes. Nós temos que trabalhar até o último momento. Como acabamos de ver, Bolsonaro está agora demonstrando o seu apoio a Ricardo Nunes, o atual prefeito da cidade de São Paulo. No primeiro turno, ele não demonstrou este apoio. Trouxe confusão. Como não tinha o candidato raiz, que era Ricardo Salles, nós apoiamos Pablo Marçal, que apareceu ali um candidato de direita. Mas devido ao que aconteceu, Pablo Marçal não foi para o segundo turno, nós agora temos uma só opção de apoiar o candidato de Bolsonaro, que é o atual prefeito Ricardo Nunes. Por que nós queremos apoiar? Não, mas é por causa deste jogo, e este jogo está sendo jogado. Nós vamos apoiar o candidato de Bolsonaro acreditando em Bolsonaro, e Bolsonaro agora ele se responsabiliza do futuro, do que vai acontecer. Então, isto demonstra que Pablo Marçal demonstrou que se Bolsonaro estivesse apoiado Ricardo Salles estava aí no pleito. E também agora prova mais também que nós vamos estarmos apoiando Ricardo Nunes por causa de Bolsonaro. Mais uma prova que Bolsonaro apoiando o candidato cresce. É isto que eu estou dizendo. É o jogo da política e nós precisamos aprender a jogar este jogo. Agora, nós apoiando o Ricardo Nunes, a responsabilidade está sobre Bolsonaro. Agora, o que acontecer para frente, nós vamos estar nos observando e agora Bolsonaro que arque com a responsabilidade dele estar apoiando o candidato que é Ricardo Nunes. Portanto, domingo agora, você vai estar apoiando o candidato de Bolsonaro, ainda com um gosto meio amargo, mas nós devemos participar deste jogo porque o jogo está sendo jogado. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.